PUC de São Paulo. As informações da figura abaixo referem-se ao teto 3940. Um projétil é lançado de certa direção com velocidade V0, cujas projeções vertical e horizontal têm módulos respectivamente 100 e 75. Então tu vê, o cara já falou o V0Y, que é 100 metros por segundo, e já falou o V0X. Que legal, assim eu não preciso nem decompor, esse cara é do bem. Se eu quiser achar a velocidade resultante, pontilhada paralela, desenha a velocidade resultante. E fez até a trajetória, que bonitinho, ó, parabólica, bum, bateu. Então o chãozinho para passar no psicotécnico e vamos embora. As trajetórias descritas é parabólica, sim, se supõe. E o projétil toca o solo horizontal em B. Ele chamou aquele ponto de B, só não botou na figura. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, no ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula. A velocidade y é nula. À medida que o cara sobe, a velocidade y diminui, mas a velocidade horizontal continua a mesma. Quando ele atinge a altura máxima, Vy é zero, mas Vx continua a mesma. Na hora que ele começa a descer, ele começa a recuperar Vy, mas Vx continua a mesma, do início ao fim. 75, 75, 75. Então, peraí. No ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula. Só a velocidade y que é nula. A resultante não. Roupão. Pois não. Eu não consegui entender essa parte da velocidade y ser nula e a x não sei. Não tem problema nenhum. Que bom que tu tem ficar à vontade de me perguntar isso. Te agradeço a pergunta. Muito importante a tua pergunta. Tu vê, olha só. Filho da mãe do Galileu. Bicho filho da mãe. Se eu lanço esse objeto com uma certa velocidade, daria até para eu fazer um Pitágoras e descobrir que velocidade é essa, certo? O movimento para estudar é altamente complexo. Nós vamos precisar de muita matemática ainda no curso superior para vocês entenderem o movimento sem decomposição. O Galileu, vendo esse movimento complexo parabólico, ele sacou o seguinte, ó. Se eu lançar ao mesmo tempo um objeto assim, com essa velocidade oblíqua, e ao mesmo tempo lançar dois objetos, um para cima com essa componente Vy e outro para frente com a velocidade V0x, sabe o que vai acontecer? Esse cara que foi lançado para cima, ele vai a todo momento ter a altura do cara que foi lançado obliquamente, ó. Ou seja, o Galileu percebeu que saber que o objeto está andando para frente enquanto ele sobe é inútil. Ou seja, eu posso fingir que o corpo só foi lançado para cima e só estudar ele subindo e descendo, que vai dar ao mesmo tempo que o movimento complexo vai ficar no ar. O Galileu percebeu, cara, que estudando só a subida e a descida de um corpo lançado verticalmente para cima, ele conseguia saber as alturas que esse objeto ia ter com o passar do tempo. E tu concorda que esse cara para de subir na hora que ele atinge a altura máxima? Mas esse não, né? Se ele parasse, ele ia cair depois aqui. Concorda comigo? O Galileu percebeu que quando ele lança um objeto obliquamente nesse movimento complexo, se ele lança concomitantemente, ao mesmo tempo, um objeto com a velocidade V0x, esse objeto com a velocidade V0x acompanha exatamente embaixo do outro corpo, ó, o movimento dele. Ou seja, o que nós precisamos enfiar na nossa cabeça? Que a gente nunca vai conseguir entender o movimento parabólico, porque ele é complexo de verdade. Mas se a gente tem a criatividade do Galileu, de separar esse movimento complexo em dois movimentos bobos, um horizontal com velocidade constante, e outro vertical acelerado para cima e para baixo, nós vamos conseguir adivinhar o que está acontecendo no movimento complexo, mesmo não estudando ele propriamente dito. Resumindo, sempre que eu tiver um lançamento parabólico, eu vou ignorar esse movimento parabólico, que é difícil demais de engolir, e vou separar esse movimento em dois movimentos bobos. Um de subida e descida como lançamento vertical, e esse movimento de subida e descida vai me servir para quê? Para calcular as alturas que o movimento complexo vai atingir com o passar do tempo. Beleza? E o movimento horizontal só vai me servir para descobrir o quanto o corpo avançou para frente à medida que o tempo passava. Mas espera aí, quando um corpo é lançado para cima, tu
é nítido que ele continua avançando quando ele está na altura máxima. Única explicação, a velocidade remanescente é a V0x, que nunca se alterou. Concorda-se que se eu pegar uma bola de boliche num plano perfeito e jogar ela, se não tiver atrito, ela continua para sempre com a mesma velocidade? É difícil acreditar isso, né? Mas Newton nos provou que é assim que funciona a natureza. É a tal daí, por inércia, essa velocidade vai se manter a mesma o tempo todo. Mas a V0y, a velocidade y, não. Por que eu sei que esse cara parou a velocidade y dele? Porque ele parou de subir, né? Se ele tivesse velocidade y, ele continuaria subindo. Por isso que eu posso afirmar que no ponto mais alto, a velocidade que sobra é sempre a velocidade x, que nesse caso era o tempo inteiro 75. Do início ao fim, a velocidade x era a mesma. Na altura máxima, eu posso dizer que ele está parado? Não, né? Só está parado para cima, mas não deixou de avançar. Que velocidade que ele vai ter na altura máxima, então? Que é a letra? Não tem letra? Deixa eu ler as outras, então. No ponto mais alto, a velocidade é nula. O projétil chega em B com velocidade nula. Porra, bota a cabeça ali e espera o objeto bater para tu ver. A velocidade vetorial do objeto ao atingir B é igual à de lançamento. Vetorial não. O vetor velocidade inicial aponta para cá. O vetor velocidade inicial, pontilhada paralela, aponta numa outra direção. Esse vetor é igual a esse? Só se for em módulo, né? Em módulo eu concordo, mas não idêntico o vetor. Letra C falsa também. Durante o movimento, a conservação das componentes horizontal e vertical da velocidade. A componente vertical conservou, gente? Não, né? Mas a componente horizontal se conservou, porque não tem aceleração horizontal. Durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é conservada. Item E. Quem quiser ficar para tirar uma duvidazinha, eu vou gastar um tempinho no meu recreio, certo? Fiquei devendo a 40. Desculpa a enrolação para terminar a questão, galerinha. Quem tiver dúvida, aguenta um pouquinho aí que eu apareço.